Vamos orar, entregar esse tempo ao nosso Deus, agradecer ao Senhor, que Deus tem cuidado de nós. Pai, nós queremos, Senhor, nos render aos Teus pés, queremos Te agradecer, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua bondade, e reconhecer, Pai, o quanto nós somos carentes, necessitados, dependentes, Pai, do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão, da Tua misericórdia. Reconhecer, Pai, que somos totalmente dependentes, Senhor, do Senhor, Pai. Sabemos, Deus, que sem Ti nada podemos fazer. Sabemos, Pai, que sozinhos, Senhor amado, não temos condições de mudar, Senhor, um côvado sequer, Deus, de mudar nada em nossa vida. Por isso nós contamos, Pai, com o Senhor, para nos ajudar, Senhor, para direcionar a nossa vida. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos ensinado, por tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração, e Te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa falar, Pai amado, nesse lugar, que o Senhor possa ministrar a cada coração nesse dia, Pai. Em nome de Jesus, entregamos ao Senhor, Deus, esse tempo, Pai, que seja um tempo proveitoso na Tua palavra, na Tua presença. Leva cativo o nosso pensamento à Tua obediência, e em nome de Jesus, Pai, que tudo que aprendermos aqui seja assimilado de forma sobrenatural para a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito interessante. Não está na apostila. Coisa boa, né, gente? A gente estava orando a respeito desse curso de libertação, e Deus trouxe para nós a necessidade de acrescentarmos essa aula, que é uma aula bem interessante, porque depois que passa todo esse processo de libertação, a gente precisa meio que planejar com a pessoa uma forma dela estar se enchendo da palavra de Deus. Então a gente vai falar sobre libertando a mente e purificando a vontade. Nós precisamos libertar a nossa mente no primeiro momento, e depois que a gente passa por todo esse processo, a gente tem que entrar num tempo de reeducação para a gente purificar a nossa vontade, purificar os nossos desejos, para a gente começar a entender que a vontade de Deus ela é realmente boa, perfeita e agradável. Que aquilo que Deus tem para nós é realmente melhor para a nossa vida do que a nossa própria vontade. Então a gente vai começar falando sobre essa questão da mente. Eu gosto muito de trabalhar esse tema, tanto porque eu acredito em algumas coisas que a gente percebe no sistema trabalhando para manipular a nossa mente, quanto porque a palavra de Deus nos mostra aqui claramente a forma que Satanás investe na nossa mente para que a gente continue preso. Então, se a gente fosse pensar hoje dentro do contexto do mundo que a gente vive, nós vivemos num mundo que escraviza a nossa mente de propósito. Quantos já viram Matrix? Ia até usar o filme, mas não quis escandalizar os irmãos. Tem uma parte que o Morpheus está sentado ali com o Neo, e eles estão tendo uma conversa naquele momento que vai entregar a pílula ou não. E naquela hora ele diz assim: olha, você está me procurando por um motivo. Você talvez nem saiba, mas você está me procurando porque você sabe que você é um escravo. E ele discorre uma ideia bem interessante. Não é uma escravidão onde você fica preso em quatro paredes, onde você fica preso numa cela, mas é uma escravidão para a nossa mente. E essa escravidão, quer você creia, quer você não creia, quer você ache que não, ela está sendo trabalhada todos os dias para prender a nossa mente, para que a gente não consiga viver realmente aquilo que Deus tem para nós. Então, naquele momento, você vê assim uma denúncia naquele filme que eu achei bem interessante, porque ele já traz essa ideia. Nós vivemos num sistema que escraviza a nossa mente de propósito. A gente acha que não, e a gente está impregnado de conceitos que nós acreditamos, que nós desenvolvemos a partir do nosso entendimento, e muitos desses conceitos eles estão totalmente influenciados por um sistema, por uma mídia, por um sistema educacional que tem um propósito de trabalhar a nossa mente para que a gente tenha um perfil. Então a gente pega toda essa história que a gente percebe, fora que existem, irmãos, projetos pesados realmente do governo, projetos pesados de grandes corporações, estudando a mente humana para saber como manipular o ser humano nisso aí. Existe um documentário muito bom chamado The Corporation. Se você quiser assistir,
do Michael Moore, parece. Se você assistir esse documentário, tem um momento que a mulher está falando assim, uma psicóloga está dizendo assim: nós estamos hoje vivendo o pior tempo, a pior época da manipulação que a mídia chegou, pode ter chegado, por conta da questão da tecnologia. Ela falou assim: como é que você prende um adulto? Você prende o adulto na infância. Quando você planta conceitos na mente de uma criança, quando ela for um adulto, ela vai ser uma criança, um adulto totalmente vulnerável para aqueles apelos. E eles estudam a mente. Então a mulher estava explicando ali que hoje a tecnologia é capaz de criar um mundo virtual que envolve a imaginação da criança de uma forma tão agressiva, tão covarde, que a criança passa a acreditar naquelas coisas ali como se fosse algo verdadeiro. E a gente vê hoje o nível que a coisa chegou. Então a ideia deles é assim: como manipular um adulto na sua fase adulta? Só trabalhar ele quando criança, bombardeando ele com conceitos, bombardeando a mente dele com ideias, com mentiras, e vai bombardeando. Quando ele for um adulto, ele vai ser um adulto consumista, ele vai ser um adulto que acredita que o valor dele está em ter, em consumir, ter coisas. E o nosso maior desafio hoje é conseguir passar uma pessoa por um processo de libertação e depois conseguir desimpregnar a mente dela dos conceitos que são errados. Primeiro ponto: a pessoa, para passar por um processo de libertação, ela já começou uma caminhada de desimpregnar a mente dela. Porque não só desimpregnar das coisas do mundo, do sistema, mas desimpregnar também de uma teologia que muitas vezes tem transformado a igreja num presídio, tem transformado igrejas em prisões, pessoas extremamente cativas, enfermas, mas baseado numa teologia errada, elas continuam presas dentro da igreja, cantando vitória, cantando, pulando, saltando, dizendo que são livres, mas estão presas na sua mente, na sua alma, continuam ainda escravas. Por quê? Porque estão presas não só no conceito do mundo, mas no conceito teológico também que é errado. Nós passamos vários dias aqui trabalhando essa ideia, e nos primeiros dias a gente começou falando a respeito dessa questão de quebra de paradigmas teológicos, de acreditarmos em coisas, que tudo é muito rápido, tudo é instantâneo, e a gente vê que a coisa é um processo. Então, quando a pessoa entra nessa de libertação, ela já está num processo de mudança de mentalidade, principalmente uma pessoa que já tem muito tempo de igreja, principalmente uma pessoa que já está cansada de ir domingo e domingo na igreja ouvindo pregações. Então, quando a pessoa começa a se abrir para isso, ela já começa um processo de mudança de mentalidade. Então a gente vê que toda essa ideia de libertar a nossa mente é algo muito bíblico e algo muito profundo, porque é na nossa mente que estão os nossos conceitos, é na nossa mente que está aquilo que a gente acredita. Então a gente olha assim tudo, a mente humana ela sempre foi um mistério para a ciência e para todas as pessoas que gostam de estudar isso. A mente humana ela sempre foi um desafio, de uma forma muito profunda, assim, você entender a mente humana, a capacidade, a criatividade, tudo isso está relacionado à nossa mente. Por isso que a nossa mente, como diz a Joyce Meyer, é um campo de batalha, é o campo onde Satanás está trabalhando o tempo todo, plantando na sua mente, no seu consciente, no seu subconsciente, conceitos, para que isso venha moldar o seu comportamento. Então a gente precisa entender as fases. Como é que algo entra na nossa mente? É a partir da informação. Você recebe uma informação, que essa informação externa, alguma coisa você vai ouvir, alguém vai te contar, você vai assistir. Recebendo essa informação, você vai processar essa informação na sua mente a partir da sua razão, do seu entendimento. Isso eu estou falando de informação direta que vai para o nosso consciente. Todos nós aqui já ouvimos falar de mensagens subliminares. Então existem informações que elas não vão pegar você no seu consciente, elas vão trabalhar numa linha de inconsciente. Então vão lançar mensagens no seu inconsciente, que essas mensagens que são mandadas para o nosso inconsciente, elas não são filtradas pela nossa razão. Então se alguém chega para você em cima do que você já sabe, dos seus conhecimentos, da sua vida, da sua história, e lança de determinada informação sobre a sua vida para você ouvir, assistir ou receber aquela informação de alguma forma, você tem como criticar isso com a sua razão. Mas quando essa mensagem é lançada de forma subliminar, você não tem como, porque já não está a nível de razão.
Então são mensagens que são plantadas de uma outra forma. E o que você percebe? Quando você recebe uma informação direta, essa informação é processada pela sua razão, você vai questionar aquilo ali. Só que primeiro a gente precisa questionar, e normalmente a gente não tem questionado. O sistema tem trabalhado para que a gente receba informações e não questione essas informações. Existem mentiras aí que são contadas, onde a verdade já foi mostrada e as pessoas continuam acreditando a mentira porque a mídia insiste em ficar colocando aquelas questões ali como se fosse algo certo. Então a gente precisa entender isso. Quando a mensagem entra na nossa mente, não é processada pela nossa razão, não é criticada, não é de alguma forma comparada com aquilo que a gente acredita, nós vamos perceber algo muito sério. Essa informação ela vai ser instalada, ela vai ser armazenada na nossa memória e ela vai começar a influenciar o nosso comportamento. Aquilo que a gente vem aprendendo, aquilo que a gente vem recebendo dessas informações, elas começam a influenciar o nosso comportamento. Por isso que eu quero que você abra aí a Bíblia comigo, num texto que é muito conhecido, é o texto de João 8,32. Essa questão aqui que Jesus fala, que a gente pode ampliar isso de uma forma muito mais profunda, que a gente está aqui no João 8,32, diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então aqui a gente tem alguns conceitos muito interessantes. Primeiro, a questão de conhecer. Primeiro, essa questão do conhecimento. Como é que a gente vai entender essa questão da verdade? A partir do conhecimento que a gente recebe. Então a gente tem dois níveis de conhecimento, duas formas de entender isso. Primeiro, dentro de um contexto atual. O contexto atual de conhecimento muitas vezes está relacionado a uma quantidade de informação que você recebe a respeito de algum assunto. Então a gente vive hoje na era da informação. A gente vive hoje num tempo que informação é uma coisa muito fácil de você obter a partir dos meios que a gente tem aí. Então é uma coisa, abrindo parênteses, a gente só não aprende Bíblia porque não quer, porque a gente é indesculpável. Não tem uma geração mais privilegiada do que a nossa, com materiais, com recursos para a gente aprender, aprofundar na palavra de todas as formas que você imaginar. Comentários grego, hebraico, onde você for tem materiais, tem ferramentas que vão facilitar esse entendimento, ferramentas muito boas. Só que a gente acaba entendendo a partir do sistema que a gente vive que conhecimento é informação, e a gente vive sendo bombardeado por informações o tempo todo. Você liga a televisão, você está sendo bombardeado por informações. Você anda de carro na rua, você é bombardeado por informações. É outdoor, é isso, é pessoa na rua, é panfleto, informações, bombardeando a sua mente o tempo todo. E a gente acaba diluindo o conceito, achando, não, conhecimento é uma quantidade de informações a respeito de determinado assunto. Então a gente já até falou, acho que sobre isso, quando a pessoa chega para você e te pergunta se você conhece o Lula, conhece a Dilma, conhece alguém, o Barack Obama, você vai dizer, eu conheço. Por quê? Porque o seu entendimento de conhecer é uma quantidade de informações suficiente para você poder falar alguma coisa a respeito daquilo ali. Biblicamente falando, conhecimento já é algo que está relacionado à intimidade. Dentro desse contexto aqui que Jesus está falando de conhecer a verdade, não é ter informações sobre a verdade, mas é ter intimidade com essa verdade, é deixar que essa verdade possa realmente fazer parte da sua vida de uma forma tão profunda que isso venha influenciar o seu comportamento. Aí você percebe uma coisa interessante, que a mesma palavra, quero que você abra aí, em Mateus 1,25, você vai encontrar essa mesma palavra a respeito dessa situação. Mateus 1,25, que diz assim: contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Então a gente vê aqui claramente a Bíblia mostrando aquela história de José, de Maria, que José só a conheceu, em que sentido? Sentido da intimidade sexual, depois que ela deu à luz a Jesus. Então aqui a gente vê dois conceitos assim bem interessantes. O primeiro
é a respeito do conhecimento dentro do sistema que a gente vive. Conhecimento no sistema que a gente vive é uma quantidade de informação a respeito de alguma coisa. Então, biblicamente falando, e para que essa verdade possa realmente nos libertar, a gente não pode ficar no nível de conhecimento como informação. Aí eu sei. Não adianta só saber, querido. Quantas pessoas sabem um monte de coisa de Bíblia e isso não mudou a vida de ninguém? Quantas pessoas, se você for sentar com o Jô Soares da vida hoje, talvez ele te dê um show de Bíblia e nem por isso aquela verdade libertou a vida dele, transformou a vida dele. Quantas pessoas estão sendo, dia após dia, sendo expostas ao conhecimento, a informações sobre a verdade, e essas pessoas não têm sido transformadas por causa disso. Então a gente precisa trazer esse conceito, conhecimento, para que a nossa mente seja livre, para que a gente realmente seja liberto em todos os níveis. O conhecimento dessa verdade ele precisa ser baseado nesse conceito bíblico de intimidade, de andar junto, de ter tempo, gastar tempo, de desenvolver relacionamento. E tem um lado você vê conhecimento como informação, do outro lado você vê conhecimento como relacionamento. E é esse o conhecimento que vai realmente trazer libertação sobre a vida de alguém. Outra questão, a gente vai ter um conceito muito interessante aqui. Jesus está conversando com aqueles homens e ele diz assim: você vai conhecer a verdade e a verdade vai te libertar. Pilatos faz uma pergunta muito interessante. Ele pergunta: o que é a verdade? Jesus está falando aqui: olha, eu vim para dar testemunho da verdade. Ele pergunta para Jesus antes da crucificação: mas o que é a verdade? Aí entra aquela questão, quando você começa a se deparar com o conhecimento bíblico, não sei se você já teve crise por causa disso, de achar que a Bíblia é ou não é verdade, se é isso mesmo, se não é, não sei se já passou por essa fase, mas algumas pessoas vão passar por essa fase. Antes de se lançar em fé, acreditando naquilo que a palavra de Deus diz, elas vão ter uma crise, porque elas vão ter a mesma pergunta de Pilatos: o que é a verdade? O que é essa coisa que está em volta, que está totalmente relacionado com aquilo que está sendo chamado de verdade dentro desse padrão bíblico? Aí a gente precisa confrontar isso, porque existem verdades dentro de você que não são bíblicas, e são verdades que são impregnadas na sua vida, que são plantadas na sua vida, na sua história, e muitas vezes isso é plantado da sua infância. Desde quando você entende por gente, você está sendo bombardeado de informações, e aquilo está montando o seu conceito sobre a vida, sobre você mesmo, sobre Deus, sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre o casamento, sobre finanças, relacionamento. Isso vai impregnando a gente vai criando conceitos. A parte mais cruel, querido, que é a mais covarde, é que o nosso sistema de crença, de forma mais profunda, sistema de crença é o quê? Aquilo que nós acreditamos dentro de uma forma bem aprofundada. São as camadas mais profundas daquilo que a gente acredita. O nosso sistema de crença, ele é formado na época que nós não temos condições de criticar aquilo que nós temos recebido como informações. Então, quando o sistema de crença começa a ser formado, quando as verdades começam a ser plantadas dentro de você, mesmo que essas verdades não sejam verdades, é quando você é criança. Os conceitos que você vai assimilando, não só através da informação falada, informação que alguém senta com você e te ensina. A criança ela aprende vendo e recebendo também impacto da questão emocional da situação. E aí você percebe algo interessante: quando o nosso sistema de crença, quando essas verdades que a gente carrega de uma forma tão profunda dentro de nós hoje, elas estão sendo plantadas, é justamente numa fase que a gente não tem condições de se defender dessas verdades, dessas mentiras. Por isso que se instalam, vamos dizer assim, na nossa vida, vários falsos profetas que vão lançando mentiras sobre a nossa vida, e a gente vai assimilando aquilo como verdade, porque a gente não tem capacidade de criticar. Uma criança não tem como se defender, a criança não tem uma capacidade crítica. Então a criança olha para um pai, para uma mãe, e aquilo que é mandado de informação, ela recebe aquilo como verdade. E é por isso que a gente olha hoje para pessoas que você pode bombardear essa pessoa
com informação sobre a palavra de Deus, sobre o amor de Deus, sobre um monte de coisa de Deus, e mesmo assim, lá no fundo daquele coração, daquela alma, ainda não existe aquelas convicções. Ainda não tem aquela ideia assim, não, realmente isso aqui é uma verdade tremenda. E você percebe claramente, querido, quando uma verdade de Deus se torna verdade para você. Ela começa a mudar a sua história, começa a mudar os seus comportamentos, começa a mudar a sua forma de lidar com aquela situação. Então existem áreas que a verdade de Deus entra na nossa vida de uma forma muito profunda. E vai quebrando aqueles conceitos, aquelas mentiras, aquelas coisas que são malignas, que foram lançadas sobre a nossa vida, e vai libertando. Só que existem áreas que a gente tem uma resistência tremenda. E sabe qual é a pior parte? É que dependendo do seu histórico, do conceito que você recebeu na sua infância, das informações que você recebeu, de toda a sua história de relacionamentos, dependendo disso, os conceitos mais profundos e mais básicos da vida que a pessoa recebe já estão comprometidos na sua mente. Por isso que Jesus fala, você vai conhecer a verdade. Então existe um choque. Primeiro choque, o que é essa verdade? Porque tem muita coisa que foi lançada dentro de você, que você acredita como verdade, mesmo você sabendo na sua razão que não são. Então vamos dizer assim, um exemplo clássico, a pessoa não se sente amada. Você acha que é difícil encontrar isso dentro da igreja? Você encontra todo dia, toda hora, irmão, pessoas que não se sentem amadas. Só que ela é bombardeada com informações todo domingo, pelo menos domingueiro, né? Tem pelo menos domingo de que Jesus ama, de que Deus ama de uma forma incondicional. A pessoa tem um senso de valor destruído. Ela acha que ela é o pior lixo do mundo. E a Bíblia vai falando, e a pessoa é bombardeada com informações todos os domingos, pelo menos, de que ela é uma pessoa que tem valor, que é amada por Deus de forma incondicional, que não depende da condição financeira, que não depende da aparência, que não depende da família que nasceu, não depende do lugar que mora. Nada vai ser fator determinante para Deus amar ou não, a não ser o fato de você ser você. Só, meu irmão, que isso, quando vem o confronto, a verdade de Deus sendo lançada, mas as verdades que estão dentro de você não recebem. Aquela velha história, Deus quer encher, mas o negócio já está cheio. Deus quer derramar aquilo que é verdade. Por isso que não existe libertação sem você trabalhar a sua mente. Por isso que não existe libertação sem você trabalhar profundamente seus conceitos. Não tem como ser livre. Qual é a ideia de uma pessoa que passa por libertação, mas não muda a sua mentalidade? Ela vai cair no mesmo pecado. Ela vai ser reincidente naquele mesmo erro. Vai chegar uma hora que ela vai cair no mesmo problema. Eu quero ler um texto aqui, irmão, que eu achei interessante. Esse texto aqui ele é muito interessante porque trabalha dentro dessa visão da mente e também é muito conhecido, que é o texto de Romanos 12, 2. Esse aqui todo mundo já tem decorado, né? Na ponta da língua, ninguém tem problema com ele. Está dizendo assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, aqui é um texto lindo demais da conta, nunca vi um negócio desse. Um texto tremendo, de uma profundidade assim, muito legal, porque você olha dentro do processo. Não adianta só receber informações sobre a verdade, querido. Não adianta o conhecimento dentro do padrão atual. Não adianta domingo a domingo você ir para a igreja sem que isso não seja trabalhado de uma forma muito profunda. Por que existe o Ministério de Libertação hoje? Justamente porque a coisa não está funcionando no dia a dia da igreja. Não está funcionando através da pregação. A gente tem ministrado pessoas que estão 18 anos dentro da igreja, sofrendo com depressão profunda, mas são crentes fiéis, domingo a domingo na igreja, ouvindo uma pregação, uma ministração, domingo a domingo na igreja, servindo, intercedendo, orando, buscando, coração sincero.
Só que chega um determinado momento, por algum motivo, aquela pessoa entra numa crise, e aí você pergunta, meu irmão, está igual a história da mulher encurvada. Há 18 anos, Satanás tem essa mulher cativa. 18 anos, essa mulher está presa. Mas há 18 anos, essa mulher frequenta a igreja. Mas há 18 anos, ela está indo domingo a domingo, ouvindo a palavra de Deus, e isso não foi capaz de transformar o coração amargurado, entristecido, não foi capaz de mudar a história daquela pessoa. E depois de 18 anos de evangelho, a pessoa já deveria estar gozando de uma vida espiritual madura, cheia de frutos, cheia de vida. A pessoa entra numa crise de depressão profunda. A pessoa entra numa crise de querer se matar. Por mais que teologicamente falando, o suicídio seja combatido dentro da igreja, pessoas dentro da igreja estão querendo se matar. Só que são assuntos que não são pregados, mas não dá ibope. Vou pregar isso na igreja, falar de suicídio. Embora 50% das pessoas da igreja que estão assistindo aquela pregação, elas já pensaram em fazer isso, e algumas delas já fizeram uma tentativa, e por misericórdia de Deus não morreram. Eu não vou falar sobre esse assunto, que é um assunto desagradável. Mas a ideia é o quê? As pessoas não estão sendo tocadas onde precisa ser tocadas. As pessoas não estão sendo realmente ministradas pela palavra de Deus aonde a coisa precisa ser ministrada. Uma vez um pregador disse assim: por que existe faculdade teológica? Tem um livro isso. Porque a igreja falhou em formar os seus líderes. Aí cria-se uma coisa paralela para ajudar. Por que existe a agência missionária? Por que existe várias instituições que trabalham com missões especificamente? Porque a igreja falhou em treinar e enviar os seus missionários. Aí a gente inclui, modernamente falando, o Ministério de Aconselhamento e Libertação. Você atualiza a lista. Na lista do cara não tem isso, mas aí você atualiza a lista. Por que existe o Ministério de Aconselhamento e Libertação? Porque Deus hoje tem levantado, eu não estou criticando nenhuma dessas situações, nem a agência missionária, nem a faculdade, nem o ministério. Por quê? Porque hoje eles estão suprindo uma necessidade da igreja que a igreja não está suprindo. Então você olha claramente, são coisas que veio para abençoar. De alguma forma Deus aprovou essas instituições, Deus aprovou esses ministérios para abençoar a igreja. Mas dentro dessa lista você atualiza. Por que existe o Ministério de Aconselhamento e Libertação? Porque a igreja tem falhado em cuidar dos seus doentes. Porque a igreja está falhando em cuidar de pessoas que precisam de libertação e aconselhamento e cura da sua alma. E quando a igreja falha e começa a trabalhar de uma forma muito superficial com os problemas da alma e do espírito também, porque as coisas estão muito bem entrelaçadas, biblicamente falando, o ser humano não é separado em corpo, alma e espírito. É aquela visão holística mesmo, é tudo junto, tudo misturado, que afeta um, afeta o outro. Por isso que essa é a crise da ciência. Como é que vai entender uma coisa que começa na mente e vai para o corpo? Doenças que são chamadas psicossomáticas, que começam na mente da pessoa. Como é que uma pessoa começa a criar uma síndrome de pânico na cabeça dela e o corpo dela começa a reagir naquilo? Parte do que está na mente dela começa a afetar o seu corpo. É porque não tem como separar uma parte da outra. E a parte espiritual também não. Então você vê que dentro desse trabalho todo, existe toda uma dificuldade que a gente encontra das pessoas receberem a verdade de Deus e essa verdade se transformar em verdade dentro delas. Por isso que as pessoas passam 50 anos dentro da igreja, por isso que as pessoas passam 10 anos dentro da igreja e você vai confrontar aquela pessoa, ainda é amargurada, aquela pessoa ainda não perdoou. Por quê? Porque aquela verdade ainda não é verdade para ela, ela ainda está negociando, e tudo isso é na mente. Aí você pensa, a igreja hoje tem falhado em cuidar dos doentes. A igreja hoje tem falhado em parar e dar atenção específica para as pessoas. A crise da igreja hoje é porque a igreja cresceu muito e não consegue cuidar. E aí o que vai acontecer? A gente precisa criar métodos para cuidar das pessoas em massa. E você tratar de doente em massa não funciona. Só perguntar para qualquer médico desse mundo. Você pega ali 20 doentes e dá o mesmo remédio para eles. Você vai matar uns, pode salvar um ou outro, piora o caso de outro, não resolve nada, não fede, não cheira em outros casos.
Você vai ver claramente isso. A igreja tem tentado fazer isso. Pega um monte de gente com problemas diferentes, com doenças diferentes, aplica o mesmo remédio. Aí, se você for um sortudo, porque isso é uma loteria, se você tiver sorte, aquele remédio bate em cima do seu problema e você dá testemunho e você sai feliz da vida dizendo: olha, eu realmente fui restaurado. Mas os outros 99 que estavam lá, o negócio não pegou nem de raspão, chegou nem perto. Por isso que a gente vê que não tem tanta fila de testemunho nas igrejas, né? Porque o remédio é aplicado, um só se dá bem, ele conta testemunhos, o outro fica assim: poxa, Deus não me ama, Deus gosta mais do irmão do que de mim, porque eu estou orando aqui pelo meu milagre e a coisa não acontece. Então a gente precisa entender isso. Hoje o ministério de aconselhamento, de libertação, é uma necessidade que a igreja tem, porque a igreja não está conseguindo cuidar das pessoas feridas e cativas dentro da igreja. Aí você pega essa história e você percebe claramente que se a coisa não for tratada especificamente, pessoa por pessoa, dentro do seu contexto, dentro da sua necessidade, não adianta fazer métodos que vai trabalhar com o povo em massa. Não adianta querer formação de líderes em 5 meses e formar 100 de uma vez, se você não tratar a pessoa dentro da história dela. E dá trabalho, e é complicado, e aí depois você vai entrar, porque você vai ter que confrontar os conceitos que estão na mente dela. Por isso que esse texto começa dizendo: não vos conformeis com este século. Aí você pega, eu trouxe a Bíblia aqui, King James, e ela fala assim, olha, a revista é atualizada, ela trabalha com esse conceito: não vos conformeis com este século. Na King James eles traduziram assim: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Então você percebe que é a mesma coisa, uma coisa com a outra, mas aqui ele já trabalha com essa ideia. Primeiro, de se moldar. Essa coisa de se conformar é mais ou menos aquela ideia de você se colocar dentro de uma forma, não ser conforme aquela formazinha que estão fazendo. E aqui fala, na revista atualizada, fala com este século, e essa outra aqui já dá essa ideia mais interessante: não vos amoldeis ao sistema desse mundo. Porque o século, ele fica meio... A gente sabe que está falando do mundo, porque a gente sabe, porque a gente já estudou, mas o século fica meio em aberto. Agora, quando ele fala: não vos amoldeis ao sistema desse mundo, ele já tá denunciando algo. Existe um sistema que está querendo te colocar numa forma, que está querendo colocar você dentro desse molde. Agora você pensa como é que o Satanás é miserável. Ele trabalha o sistema para bombardear sua mente com conceitos o tempo inteiro e vai roubar de você o tempo de meditação da palavra. O que vai confrontar uma mentira do cão, do sistema, para você realmente ser livre na sua mente? É o conhecimento que você recebe na palavra de Deus. Aí você pega como é que o diabo está fazendo. Ele bombardeia a mente do ser humano, que crente assiste novela, infelizmente. E não importa se é Salve Jorge, Salve o Fernando, o Severino, eles vão assistir do mesmo jeito, vão assistir todas. Ele assiste, é bombardeado com um monte de baboseira, de mentira, de coisa do cão. Não lê Bíblia. Por que não lê mesmo? Vou nem perguntar. Fala assim: quantos estão lendo a Bíblia tanto quanto deveria? Nem eu estou lendo desse tanto. E aí depois a pessoa vai para a igreja e ela não é confrontada nesse sistema. Ela não é confrontada nessas mentiras que aprende. É igual aquela história de você manda o seu filho para a escola e ele volta fazendo um monte de coisa errada. Qual é o seu papel? É sentar com o seu filho e corrigir aquilo. Falar: olha, essa palavra está errada. Às vezes ele volta falando palavrão, às vezes ele volta com um comportamento estranho. Quando eu vejo meu filho fazendo algumas coisas, eu pergunto: quem fez isso aí? Quem falou desse jeito perto de você? E ele já fala na hora: foi o fulano. Fala: está errado, não é assim, não pode usar essa palavra, essa palavra feia e tal. Você vai explicando. Só que o que acontece? Joga dentro do contexto da igreja. A pessoa é bombardeada com um monte de mentira. Chega na igreja, o pastor vai pregar a mensagem, salva aqueles que estão pregando a mensagem. Não estou generalizando, tem muita gente boa pregando aí, confrontando, batendo pesado mesmo nos problemas. Só que a pessoa, a maioria das vezes, chega e não tem ninguém para sentar com ela e falar assim: como é que você gastou o seu tempo
Com o que você gastou o seu tempo esses últimos dias? Quais foram as informações que você permitiu que acessasse o seu cérebro, a sua mente, a sua alma? Aí você vai dizer, não, assisti novela e vi adultério, e vi um monte de coisa. Aí alguém vai chegar para você e vai te ensinar, vai confrontar isso. Quando que Deus faz isso com a nossa vida? A partir do momento que você senta para estudar a Bíblia. Quando que Deus, como Pai, vai sentar com você e te confrontar em cima daquilo que você está ouvindo e assistindo em novelas, em filmes, em coisas? Quando você gasta tempo com a Bíblia. E a gente tem sido roubado desse tempo. A gente tem sido roubado porque o mundo, o sistema que está tentando moldar a sua vida hoje, tentando moldar a sua mente hoje, ele está fazendo algo muito sério, está te distraindo o tempo todo. Aí você vê o John Piper falando que o Facebook é a grande prova de que as pessoas não oravam, não é porque não tinham tempo, não oravam porque não queria mesmo. Uma vez a pessoa postou uma coisa que eu achei muito interessante, falou, Facebook é igual geladeira, mesmo sabendo que não tem nada, você vai lá e abre toda hora, 5 minutos você abre para ver o que tem, mesmo sabendo que não tem nada, e ele vai te envolvendo. E aí a gente percebe uma coisa, querido, tudo isso vai sendo impregnado na nossa mente, tudo isso vai sendo plantado. Por isso que depois que você trabalha uma libertação na vida da pessoa, a pessoa precisa ser discipulada. Na verdade, ela precisa ser discipulada antes de entrar na libertação. Mas ela não está sendo discipulada, ela vai precisar ser confrontada. Quantas pessoas terminam a libertação, terminam um processo de aconselhamento e depois ela ainda continua com o conceito de casamento, que é uma coisa ruim, continua com o mesmo conceito a respeito de homem, de mulher, que aprendeu lá na casa dele. O homem que cresce vendo o pai adúltero a vida inteira, ele vai crescer olhando para a mulher como objeto. Ele nunca vai olhar para a mulher como alguém que deve ser amado, cuidada. Aí o cara entra numa perversão sexual tão maligna que ela já não olha nem para a criança mais como um ser humano que precisa ser cuidado, criado, amado. Já olha como algo que pode ser usado para ter prazer sexual. E a pessoa está com aquilo impregnado, querido. E aí a mulher cresce com a mãe amargurada, porque o casamento dela não deu certo, e cresce ouvindo a mãe dizendo, o homem não presta. Alguém chega para você e perto, você está lá criança, a menina brincando de boneca do lado da mãe, alguém encosta e fala, pois é, fulano, não vai casar de novo não? Deus me livre de casamento. Isso é coisa do cão. Essa ideia não foi Deus que concebeu isso. Se foi Deus, estava com problema sério na hora. Aí a pessoa vem, não, Deus me livre de casamento. A menina está ali sentadinha, brincando de boneca, mas a ideia está entrando na mente dela. Eu falo isso porque a gente tem visto isso, tem conversado com pessoas que a história é essa. A pessoa está ali ouvindo a mãe falando, Deus me livre de casamento, Deus me livre de homem. Homem é uma praga, homem é tudo raça ruim. Talvez 80% hoje esteja nesse patamar, nesse padrão aí, mas tem um outro que presta. Mas é aquele conceito impregnado. O cara vê o pai o tempo todo olhando mulher e falando e cobiçando. Quando ele cresce, ele fala, rapaz, mulher é um objeto para me dar prazer, só isso. Não precisa ser amada, não precisa ser cuidada, não precisa de nada. Enquanto eu puder usar, e vai usando uma atrás da outra. E isso vai ser impregnado na mente. Aí depois, sabe o que acontece? A pessoa é liberta de um monte de coisas que estão afligindo a alma dela, mas ela precisa ser trabalhada nesses conceitos. Talvez a parte mais complicada é você libertar alguém no nível de mente, de cabeça, de pensamento, de ideia. Porque a pessoa vem bombardeada, e a pior parte, que igual eu falei, a maior covardia é que esses conceitos são implantados numa fase que a gente não tem como se defender. Hoje, se alguém chegar para você e falar, você é feio, talvez você vai começar a chorar, é tanta crise já de identidade, mas normalmente você, estou derrubado, mas dá para o gasto. Provavelmente, se você tiver um bom conceito de você mesmo, você não vai entrar em crise. Ai meu Deus, alguém me falou que eu sou feio. Mas se você é bombardeado sua infância inteira com essa história de ser feio, 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 é como se fosse uma ferida aberta, irmão. Se alguém botar o dedo ali, você vai sentir, vai doer. Existem várias áreas da nossa vida que a gente foi bombardeado.
E quanto mais a gente trabalha o ser humano, mais a gente vê a família tem uma capacidade de destruir o nosso potencial, destruir aquilo que a gente poderia ser. Se a gente vem de um lar destruído, meu irmão, o prejuízo. Palavra de pai e de mãe na infância, maus tratos, egoísmo, são coisas que vão marcar a pessoa e vão impedir, vão atrapalhar ela tremendamente de ser tudo aquilo que Deus planejou que ela fosse. E isso tem acontecido o tempo todo. Com essa destruição da família, a coisa tem agravado mais ainda. E aí você percebe que, se isso não for tratado de uma forma bem séria, e é uma coisa bem personalizada, porque mesmo que os dois filhos sejam gêmeos e sejam xingados do mesmo palavrão, cada um vai receber de uma forma diferente, cada um vai assimilar aquilo ali de um jeito diferente, e aquilo vai gerar uma consequência diferente. Então não tem como tratar todo mundo igual. Por isso que o texto está dizendo assim, olha, cuidado com o sistema que você está vivendo. Você precisa começar a sacudir o tic-tac para ver se eles começam a perceber o mundo. Você sabe o que é o tic-tac, né, irmão? São seus 2 neurônios que estão dormindo. Sacode para ver se eles começam a criticar o sistema que você está vivendo. Sacode isso na sua mente, começa a sacudir para você perceber se você hoje é só mais um frutozinho do sistema moldado, ou se você pensa por você mesmo a partir do que você aprendeu na Bíblia. A gente vê, irmão, o crente está preso na sua mente, está preso, está correndo atrás do vento, está acreditando em mentira, está achando que a vida se resume em dinheiro, que o melhor que você pode fazer é trabalhar e ter dinheiro, e você está perdendo aquilo que Deus tem para a tua vida. E a gente vê que o crente está preso na mente dele. O crente está preso naquela ideia de sistema, se amoldou. É aquela forminha do sistema, colocou você lá, ficou ali. E tudo que o mundo diz que você precisa fazer, você acha que tem que fazer realmente para ser amado e aceito. E assim, o mundo vai cobrar um preço muito alto para te amar. E aí pode descobrir que amanhã que você pagou todo o preço que o diabo queria, você vai continuar sem ser amado do mesmo jeito. Porque está colocando a coisa no referencial errado. Por isso que o Augusto Cury, ele tem uma ideia, eu estava lendo o livro, já falei desse livro aqui, chama Ditadura da Beleza. Mulheres, leiam esse livro, que é bem interessante. E ele trabalha com um conceito na introdução dele, falando assim, nós vivemos num mundo que escraviza e adoece o ser humano de propósito. Nós vivemos num mundo, num sistema que vai te adoecer emocionalmente, vai bombardear sua mente com um monte de porcaria para que você adoeça na sua mente. Nunca teve uma época de tanta crise, depressão, síndrome do pânico, loucura, nunca teve tanta gente doida nesse mundo, porque as pessoas estão adoecendo na sua mente. Elas estão perdendo a capacidade de criticar a informação. Elas estão perdendo a capacidade de confrontar a informação que chega. Então a pessoa está totalmente desarmada, a mente totalmente desarmada. E quando isso acontece, as informações que vêm vão entrando e tomando lugar na sua memória, no seu coração, e vão te manipulando. Então isso é extremamente perigoso, porque nós vamos estar falando daqui a pouco sobre essa questão da vontade. Existe um conflito tremendo nessa história de vontade, porque o ser humano é cheio de vontade, Deus diz que tem uma também. Agora eu quero ver quem vai prevalecer nessa história no final, porque vontade por vontade, está todo mundo cheio de vontade. Agora a gente precisa saber realmente qual é o melhor, o que é o melhor. E esse texto ele deixa aqui um link para a gente continuar depois, que ele diz assim, olha, e não vos amoldeis, vou ler aqui nessa daqui, ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes da gente entrar no intervalo, vou deixar uma pergunta. Você hoje verdadeiramente acredita que a vontade de Deus é boa, que a vontade de Deus é agradável e que a vontade de Deus é perfeita? Vamos voltar aqui, irmãos, então, para a gente continuar. Terminei essa primeira parte perguntando isso. Existem conceitos que a gente carrega hoje dentro de nós que são extremamente perigosos e eles precisam ser confrontados. Então, dentro de uma ideia, a gente pergunta até onde a gente acredita
que a vontade de Deus, ela realmente, ela é boa, perfeita e agradável. Até onde a gente acredita. E aí a gente vai ser prático, irmão, vamos ser práticos. Você crê que a vontade de Deus é a melhor para a sua vida? Então a gente crê, pelo menos no nível da nossa mente. Você já tem prova suficiente dentro da sua história cristã que se você pegar a sua vida e der direção para ela, você vai acabar com ela? Já deu para quebrar a cara o suficiente para se convencer que todas as vezes que você pega as rédeas da sua vida achando que sabe o que é melhor para a sua vida, você vai acabar com ela. Então, assim, não sei, talvez você ainda esteja insistindo nessa história, talvez tenha quebrado poucas vezes a cara, então está insistindo ainda. Mas a questão maior que a gente vai descobrir é que com o tempo, seja muito tempo ou pouco tempo, a gente descobre que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. E a gente percebe isso, Deus te dá um presente, que é a vida, e a gente entra num dilema, não sei o que fazer com ela. E todas as vezes que eu acho que sei o que fazer com a minha própria vida, eu vou dar uma direção para ela que eu vou me arrebentar depois. E aí vem todo aquele trabalhar do nosso Pai amoroso para juntar os cacos e fazer a gente de novo, e para a gente ser realmente aquilo que Deus quer que a gente seja. Então, quando a gente sai dessa mentalidade mais superficial a respeito da vontade de Deus e começa a entender a vontade de Deus como algo realmente bom, a gente começa a ter crises pesadas. Porque quando você pensa, vamos ser prático, eu gosto de ser prático, você tem mágoa. Ah, o fulano me feriu e foi muito grave. E às vezes é realmente muito grave, às vezes a ofensa é pesada. E a vontade de Deus para você, olha que maravilha, qual que é, irmão? Perdoar, reconciliar, guardar o seu coração a tal ponto que você possa abraçar aquela pessoa, amar aquela pessoa, e se amanhã ela precisar de você, você estiver ali, vai estar à disposição dela. Aí você olha, realmente é boa essa vontade? Na prática, voltar a um lugar que você bateu o pé e falou, ali eu não volto mais, com aquele fulano eu não converso mais, com aquela pessoa eu não me relaciono mais, e Deus fala assim, mas essa é a sua vontade a partir do seu entendimento, agora vamos discutir a minha. A Bíblia fala, Deus chega assim para as pessoas e fala assim, vinde e arrazoemos. O que é arrazoar? Dicionário, alguém tem um dicionário no celular? Arrazoemos. É o quê? Pensar, matutar. Isso, irmão, a raiz da palavra é apresentar suas razões. Deus é tão bom que Ele ainda perde tempo ouvindo as nossas razões. Que é mesmo, você quer assim? Então vamos arrazoar, apresenta as suas razões. Claro que você está todo errado. Então Deus vai perder tempo, porque Ele é eterno, então Ele não está com problema nenhum de tempo, para ouvir essas conversas mole suas. Você já tentou convencer a Deus de alguma coisa? Fala sério, irmão, quem que nunca fez isso? Deus, eu fiz, mas fulano, pelo amor de Deus. Eu estou desse jeito, estou azedo, mas a culpa é da pessoa, não tenho nada a ver com isso. A gente é mestre em arrazoar, em apresentar razões, e eu não sei se você já teve a experiência de Jó, mas graças a Deus eu não tive. Jó chega para Deus e fala, se eu tivesse uma oportunidade, tipo naquela, né? Se Deus me der uma oportunidade, eu vou provar para ele que ele está errado. Deus não sabe o que está fazendo nesse momento. Aí Deus fala, não, vamos arrazoar. Apresenta suas razões, aí ele fala algumas coisas, Deus chega para ele e fala, onde é que você estava quando eu coloquei o firmamento? Qual foi a opinião que você deu na hora que eu estava criando? Como é que foi? Aí o cara já recua e fala, Deus já começa apelando, então eu desisto de arrazoar com Deus. Irmão, uma vez eu fui fazer uma caminhada, isso foi brincadeira não, e fui orar a respeito de uma situação. E depois eu terminei a caminhada falando, não convido mais Deus, porque eu tentei falar mal do irmão para Deus, e ele no final o culpado era eu, e meu coração comecei a perceber. Eu comecei assim, não, mas o irmão tal, e no final tal, Deus me perdoa, porque realmente é coisa séria, o problema sou eu. E falei, não vou mais fazer caminhada com você, vou chamar outro que gosta de falar mal dos outros, porque com Deus não funciona, irmão. Você vai orando e quando você vê a coisa vai virando para você, vamos tratar a sua história. A gente vê assim os conceitos impregnados que até o fato de você usar o termo debate já traz uma carga negativa, parece que vai sair do estado.
Porque debate hoje, dentro do contexto que a gente assiste aí, é quase uma briga. E as pessoas partem para a baixaria, as pessoas partem... Ninguém trabalha naquela história de expor ideias. É uma coisa muito legal, que até o Augusto Cury fala sobre isso, e ele vai também trabalhando na história, quando ele faz a análise da inteligência de Jesus, naqueles livros. E ele falava assim que uma das coisas que impressionava ele em relação a Jesus não é que todos que argumentavam tinham um propósito de impor ideias. E Jesus, ele trabalhava num contexto de expor as suas ideias e permitir que a pessoa fizesse a avaliação dela a partir daquilo. Então a gente tem que tomar cuidado primeiro, quando a gente estiver debatendo, discutindo, então o peso negativo que tem essa palavra discussão é terrível. Porque a gente já acha que discussão é duas pessoas gritando, batendo boca. Mas não é essa coisa, vamos arrazoar, vamos apresentar razões. Quando você entra nesse nível, você está expondo as suas ideias com o propósito de que a pessoa avalie aquilo e tire as suas próprias conclusões. A gente tem que tomar cuidado primeiro. Num momento desse a gente pode estar impondo ideias. Tem gente que apela, se você discordar ela já fica com raiva. Então você tem que trabalhar nessa questão. Eu não quero obrigar você a acreditar no que eu estou falando. Eu quero te apresentar um argumento para que você faça uma análise. A pregação de domingo, a pregação de igreja deveria ser isso. Uma vez uma aula que eu estava tendo sobre, acho que até homilética, não sei o que era, e o pastor falou assim, na hora que ele estava dando: pregar é nada mais, nada menos do que defender uma ideia. Irmão, tirou todo o peso da pregação, aquele momento terrível. O que é a pregação? É você pegar uma ideia. Qual é o propósito da sua ideia? Que as pessoas orem mais, que as pessoas leiam mais Bíblia? Qual é o objetivo que você quer alcançar com aquilo? E você vai defender aquela ideia com argumentos. Tem até a história, ele contava uma piada lá que o cara pregou e depois o esboço do cara caiu. Aí o irmão pegou o esboço, né, e deu uma olhada e estava lá no item 3, gritar porque o argumento é fraco. Assim, o cara não tem respaldo, ele grita, ele ganha no grito. E tem muita gente ganhando no grito. Por quê? Porque a gente vai apresentar razões. Para quê? Para estimular a pessoa, depois que você defendeu a sua ideia, que aquela pessoa analise aquilo, que as pessoas façam uma avaliação daquilo que você falou, façam uma crítica, não no sentido negativo da coisa, mas uma crítica pessoal, assim, até onde isso se aplica à minha vida, o que eu posso tirar disso aqui. Para quê? Para a pessoa começar a exercitar. Porque se a gente não faz isso, tudo aquilo que é ministrado, tudo aquilo que é pregado, ou ela se torna algo que não vai entrar na sua vida, ou vai se tornar algo que vai te manipular, a partir de uma ideia de que você não critica, de que você não duvida, de que você não parte para aquela coisa prática de você filtrar algumas coisas. Então a pessoa pregou, é verdade, pronto. O dia que o cara falar uma besteira lá em cima, você aplica aquela mentira lá. E tem muita gente fazendo isso, irmão. Em nome do Evangelho, pregando um monte de besteira, impondo isso na vida das pessoas, destruindo vidas. A gente ministrou o caso, um aconselhamento de uma pessoa que ela foi destruída por conta de profecia e de orientação de pastor. Casamentos que são casamentos frustrados, porque um dia alguém chega e fala: olha, seu marido é aquele ali, Deus me falou. E a pessoa naquela ideia não critica, não põe oração, não... Ah, se Deus falou, fulano é mulher de Deus, fulano é homem de Deus, então eu vou lá e faço do jeito que ele falou. E isso é muito perigoso. E aí a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Por quê? Porque se a gente não trabalhar isso, se a gente não começar a desenvolver uma mentalidade saudável, que a gente critica, eu quero já puxar um link aqui para isso que a gente está falando, que é sobre a questão de gerenciar o pensamento, gerenciar informações. Em Filipenses 4, acho que 6 até o 8, esse estudo, irmãos, dá pano para manga, isso vai puxando uma coisa, vai puxando outra. Então você começa dessa ideia, tudo que você recebe na sua mente através da informação, se você não gasta tempo criticando aquilo, de alguma forma confrontando aquilo com um conceito bíblico que você já tem, por isso que é bom já ter, porque se não tiver, a coisa vai passar direto.
aquilo vai se impregnar, vai entrar na sua vida, e aquela repetição acaba se tornando de alguma forma algo que começa a fazer parte da sua vida. Isso vai influenciar diretamente a forma que você vive e a forma que você se comporta. Por isso que a gente precisa entender que tratar um ser humano não é só mandar o cara mudar de comportamento, não. Ah, você bebe? Então para de beber. Ah, filho, se fosse assim não existia alcoólatra no mundo. Você é um drogado? Então para de mexer com droga, toma vergonha nessa cara e para com isso. Se fosse fácil desse jeito, irmãos, não existia ninguém viciado em nada. Por isso que a gente pensa, a pessoa vem para a igreja, então manda ela parar de fumar, manda ela parar de falar palavrão, pelo menos na frente dos outros, né? Porque sozinha a gente ainda faz. Manda ela parar de fazer algumas coisas e ela está crente. E isso quer dizer que é crente? Aí o texto de Filipenses 4, a partir do 6 diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, isso aqui é um manual tremendo. Se as pessoas levassem isso aqui a sério, podia acabar com a psicologia, podia acabar com o Ministério de Aconselhamento, podia acabar com libertação. Libertação não sei porque trabalha em nível espiritual, mas quando você pensa nesse contexto aqui, está falando para você aprender a gerenciar as informações que entram na sua mente, de uma forma crítica, de uma forma estabelecida ali, você parar para gerenciar. Você já parou para criticar e para olhar aquilo assim? Alguém chega para você e fala: assiste esse filme. Você já parou alguma vez para dizer até a que ponto vale a pena eu gastar o meu tempo recebendo as informações desse filme na minha mente, para depois ficar impregnado com um monte de coisa? Eu estou falando só no nível de mente, fora que tem filme que enche a sua casa de demônio. E se você não sente, se você tiver filho pequeno, ele sente. De noite o menino acorda chorando, gritando, você não sabe o que foi, a casa está cheia de demônio. Ah, o pastor agora é espiritual demais. Falando porque é. Aí o que esse texto está dizendo assim? Olha, primeiro, não andeis ansiosos. Augusto Cury ficou doido quando foi a fazer a análise de Jesus e ele viu aquela parte que Jesus fala sobre ansiedade, mais ou menos parecido com essa aqui. Não andeis ansiosos pelo que é a vez de comer, de beber, de vestir e tal. E tem uma frase tremenda, querido: qual de vós, que por ansioso que esteja, pode mudar um côvado sequer no curso da sua vida? Não tem uma frase mais sábia sobre ansiedade do que essa. Para que você está preocupado se você não vai mudar nada? E a pior parte, a ansiedade vem muitas vezes na hora que a gente quer dormir. Aí a gente é atacado com preocupações que com certeza você não vai resolver nada de madrugada. Não tem propósito nenhum, a não ser um propósito maligno para te arrebentar e não deixar você dormir. E aqui o texto está dizendo: olha, não anda ansioso. Querido, a gente precisa aprender a trazer de volta conceitos corretos. A ansiedade é o quê? Uma vez eu vi o Cirilo pregando e o Cirilo disse assim: a ansiedade é falta de oração. Quanto mais ansioso você está, mais você precisa orar. Você já teve experiência com isso? Mas vai ter que orar 25 horas por dia para ver se ameniza a ansiedade dele, que já não tem nem unha mais para comer, meu Deus do céu. Se você parar para pensar assim, uma coisa muito séria, ansiedade é uma preocupação que é gerada na sua mente de algo que pode ou não acontecer e que com certeza você não vai resolver naquela hora. Então é uma preocupação com uma coisa que será que vai, será que não vai? E tem muita gente assim, irmão, tem muita gente engessando a perna com medo de quebrar. Parece engraçado, mas na prática é isso mesmo. Morre de preocupação por uma coisa que nem sabe se vai acontecer. Aí o que você vê aqui? O texto está dizendo assim: lança tudo em oração, através de que? Petições, oração, súplica, ações de graças. E o que vai acontecer? Como benefício aqui, abrindo parênteses sobre a questão da oração.
A paz de Deus, que excede todo entendimento, já não está no nível mais da nossa razão, já não está no nível mais que a ciência explica. Uma paz sobrenatural, ela vai guardar o seu coração, ou a sua área emocional, e vai guardar a sua mente, os seus pensamentos. E ele termina dizendo assim, olha, mas presta atenção numa coisa, tudo que é respeitável, se você passar as informações que vão invadir na sua mente, por essa peneira, você vai ver que talvez, dependendo do que você esteja vendo, fazendo, ouvindo, 100% do que você está gastando o seu tempo, recebendo de informação na sua mente, é só perda de tempo. Irmãos, eu fico impressionado como é que as pessoas gastam tempo assistindo um jornal ridículo, que só fala de matança, de gente que morreu, e é mãe que fez isso, é pai que fez aquilo, é não sei o que, coisas assim que você fala, misericórdia, e a pessoa está ali. Um dia eu cheguei na casa de alguém, não vou citar a fonte, estava assistindo ali aquela coisa horrível, e falei, meu Deus do céu, tira esse negócio daí, e matou não sei quem, e estuprou, e abusou, e eu falei, eu quero saber disso não, irmão, já basta o que eu escuto em ministração, isso aí eu já sei que o mundo está assim. E depois a pessoa falou, mas você quer desligar o jornal? A gente tem que ficar informado. É a realidade, né? A realidade, a gente precisa ser informado. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu dou valor ao meu pensamento, dou valor à minha mente. Eu consigo descansar porque eu não estou invadindo a minha mente com informações que o Satanás preparou prontinha no inferno, que sai quentinha do forno, para você adoecer. Sabe por quê, irmão? Porque quando você está se expondo a essas informações, você começa a criar conceito dentro de você, daqui a pouco você tem uma crise de síndrome do pânico e ninguém explica aquilo. Daqui a pouco você vive dentro de um presídio, porque você morre de medo de sair na rua, porque você não para de assistir essas coisas, e você acha que vai acontecer. Aquela velha história, está engessando a perna antes de quebrar. O medo. De tanto ouvir sempre aquelas mesmas coisas, vai começar a achar que é natural, e não é. A insensibilidade é outro ponto. E a gente precisa começar a criticar nesse nível. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Por quê? Porque o sistema deste mundo, e eu costumo falar isso, e já devo ter falado aqui algum dia, a televisão ela foi criada com o propósito de manipular sua mente. Não foi criada com o propósito de entretenimento, não foi criada com o propósito de informação. Não foi criado com o propósito de te beneficiar em nada, ela quer manipular a sua mente. O cara estava falando uma vez, um estudo, e o cara disse assim, a televisão hoje é o maior sistema de hipnose em massa. E aí você pega um vídeo, que tem vários, de uma pessoa assistindo televisão, e você olha como é que aquela pessoa fica. Você fica assim, a mente, meu irmão, tic-teco dormiu, o subconsciente está levando. A pessoa não critica nada, vai absorvendo, absorvendo. A propaganda, você senta ali, a propaganda está falando, rapaz, você é muito feio. Olha que cabelo. A mulher senta para assistir uma novela. Aí começa a propaganda do shampoo. Irmão, trocando em miúdo com o óculos, que a irmã estava falando de um filme que o cara troca o óculos e ele enxerga, a propaganda está dizendo assim, você é muito feia. Que cabelo horrível. O dia que você comprar esse shampoo, seu cabelo fica bom. Mas agora, pelo amor de Deus, a propaganda está o tempo todo dizendo para você que você não presta. A propaganda está dizendo o tempo todo que o que você tem não presta. Você acaba de comprar um carro, meu sonho, suado, 115 prestações, e está lá sentado, feliz da vida. Aí a propaganda vem com um e fala, esse carro você não vale nada. O carro velho não tem isso, não tem aquilo, esse aqui tem, mas o dia que você tiver esse carro, você vai ser feliz. E aí a novela também é a mesma coisa, o filme é a mesma coisa. Eu falei daquela questão do dia que a gente estava falando do perdão. Filmes que são bons tem que ter matança vingativa. Ninguém fala assim, cara, eu vou perdoar isso aqui, não. Aí o cara começa o filme lá, aquela matança, mata a família, mata a esposa, mata não sei quem. Aí o filme todinho o cara correndo atrás. No final ele mata o vilão, né? Eu não sei quem é mais vilão nessa história. Às vezes o cara que morre como vilão matou uma vez, o outro matou uns 30, mas ele é o mocinho da coisa. E a gente sai com a alma lavada, falando, esse filme é bom demais, né? O cara matou todo mundo, fez mal para ele. Tá, irmão, aí chega na sua vez de perdoar, o que você vai fazer? Não vou dizer que você vai sair matando, porque também você tem um certo
um certo limite, mas aí a gente vai pensar, a primeira coisa que vai pensar é em vingança, não é em perdão. E é o bombardeio na mente, o tempo todo. Aí o Augusto Cury, ele diz uma coisa, eu falo muito do Augusto Cury porque ele tem uma teoria chamada teoria multifocal que trabalha com essa história do pensamento, da mente, ele estuda muito isso, eu acho muito interessante as ideias dele, e ele inventou uma doença chamada SPA. O pessoal acha que SPA é um lugar que você vai ali para fazer umas massagens, para emagrecer. SPA, dentro do contexto dele lá, é síndrome do pensamento acelerado. E hoje as pessoas estão sofrendo desse problema, e eles estão, essa síndrome do pensamento acelerado, ela gera muito problema emocional. E como é que surge a síndrome do pensamento acelerado? O primeiro impacto é causado a partir do excesso de informações que a gente recebe na nossa mente. Então, como é que uma pessoa começa a sofrer desse pensamento acelerado, descontrolado, que ela não consegue gerenciar o que pensa, o que está passando na mente dela? A partir do excesso de informações que ela recebe. Por quê? Porque a gente perdeu a capacidade de criticar, de falar, eu não preciso saber disso. Eu não assisto televisão, eu não assisto jornal, eu não assisto nada. E às vezes eu sou criticado porque as pessoas chegam para mim e falam, mas como é que você sabe o que está acontecendo? Eu falei, às vezes eu não sei. Realmente as pessoas às vezes... Mas uma coisa interessante que eu percebi, sem querer espiritualizar a história, é como se tudo que eu precisasse saber, eu ficasse sabendo de algum jeito. Mesmo que fosse por alguém que assiste jornal. Alguém se dá o trabalho de assistir, e algumas informações são interessantes, não da forma que eles ensinam, não da forma que eles estão passando, mas tem algumas coisas que são relevantes, e a pessoa comenta, você ouviu falar no caso não sei o que, Coreia do Norte, bomba atômica, não sei o que, aí isso chama a atenção, você fala, tem alguma coisa rolando aí. Aí a pessoa te explica aquilo ali mais ou menos, você vai na internet, lê uma reportagem, fica informado, pronto, morreu, não preciso mais saber, já deu para entender o que está acontecendo. E hoje a gente tem filtrado, por quê? Porque você tem que cuidar da sua mente, o que você tem de mais precioso, uma das coisas mais preciosas que você tem é a sua mente. Se você não cuidar da sua mente, amanhã você vai ter uma crise. Amanhã você vai estar tomando remédio controlado, porque você não consegue controlar os seus pensamentos, de medo, de pânico, de todas as coisas que você é bombardeado todos os dias. Por isso que o texto está dizendo assim, olha, quando você for receber uma informação, faz o seguinte, é puro, é justo, é amável, é respeitável, tem alguma virtude nisso, tem algum louvor nisso, então deixa o negócio entrar, irmão. Deixa a informação ocupar a sua mente. Agora, por isso que eu estou falando, passa nessa peneira e você vai ver que 99% das coisas que você é bombardeado diariamente não deveriam entrar na sua mente. E um dia eu estava fazendo uma pesquisa e analisando algumas coisas que eu achei interessante e pensando assim, dentro desse contexto, por que que hoje o ser humano tem sofrido tanto nessa área emocional? Por que que hoje a crise de depressão, a crise do pânico, a crise não sei de quê, essas crises estão invadindo a mente, o coração e a vida das pessoas de uma forma tremenda. Quando você olha em termos de sistema econômico, isso dá lucro. Eu vou adoecer a sua mente, você perde sua capacidade de criticar e você começa a dar lucro. Porque no nível mais superficial, você se torna consumista. Começa a acreditar que a partir do que você tem valor. E o verme nunca morre, irmão. Esse verme não morre enquanto você não for curado dessa história. E num nível mais profundo, você dá mais lucro, porque existe toda uma indústria farmacêutica lucrando com remédios caríssimos de tarja preta para deixar as pessoas dopadas. Então, quanto mais gente dopada, menos gente perturbando o governo. Quanto mais gente dopada, mais gente dando o seu próprio salário ali para comprar remédio caríssimo. Quanto mais gente perturbada, menos pessoas para criticar as mentiras que estão acontecendo. Então vamos criar um sistema que adoece a mente do ser humano. Augusto Cury criou outra sigla. Augusto Cury tem a mãe de criar siglas. Chama PIB. Diz que a mulher hoje sofre do problema de PIB, que é o padrão inatingível de beleza. Aí o sistema cria o PIB. Não é o produto interno bruto. O produto é o padrão inatingível. A mulher está ali. Eu tenho que emagrecer 50 quilos, mas já é só a caveira. E ela, não, eu preciso, mas eu estou gorda.
Preciso secar. Aí começa o desespero. As pessoas não se aceitam. Aí eles criam um padrão inatingível. Mulheres esqueléticas, que 99% das mulheres não se enquadram naquele padrão. E você percebe uma coisa: o padrão que é criado, ele exclui, ele não inclui. É justamente para isso. Ele vai criar um padrão inatingível, onde você não vai conseguir chegar, mas você vai querer pagar o preço. Vai pagar que preço? Não, o dia que você tiver esse shampoo, o dia que você tiver essa roupa, o dia que você vestir essa calça, essa marca, o dia que você fizer isso, o dia que você tiver aquilo, e a gente vai, não, então se é isso eu vou comprar, não, é aquilo eu vou fazer, vou mudar, vou fazer, não me aceito, vai nessa doença. E igual eu estou falando, o verbo nunca morre. Continua, 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 quando você vê, você está numa crise. Por isso que essa ideia na mente, querido, a anorexia é um problema que é gerado na mente. A pessoa está magra, mas ela se vê na mente dela, tem uma foto dela gorda. E não tem nada que você faça para mudar a mente daquela pessoa, porque o negócio está impregnado. E ela vai morrendo à míngua, sem comer, acreditando que precisa emagrecer. Porque um dia alguém disse para ela que ela só seria amada se ela atingisse aquele padrão de beleza. Alguém disse para ela, alguém mídia, alguém pai, mãe, alguém colega, alguém falso profeta do inferno, chegou para ela e falou: você só vai ser amado realmente se você tiver esse padrão. Só que é de propósito, irmão. A mídia, o sistema cria um padrão que ninguém se enquadra. Ninguém se enquadra. Sabe qual é o combustível da inferioridade? O combustível da inferioridade é a comparação. Existe todo o sistema que é criado e depois ele incentiva a comparação. Quando você vê assim, você vê Deus, ele nunca estimulou em nenhuma área a comparação. Por quê? Porque dentro do contexto você é único e você não tem como se comparar com ninguém. E o dia que você entende, não existe nenhum parâmetro lícito para você se comparar com ninguém, você vai, se isso for verdade para você, você vai ser liberto. Não existe nenhum padrão lícito. Cabelo não interessa, altura, peso, cor, finanças, nenhum padrão, querido, porque a ideia de Deus é essa, cada um extremamente diferente do outro. Exclusividade total de aparência, de história, de tudo. Então, vou me comparar a partir de que parâmetro? Você vai escolher um parâmetro de comparação, não é lícito. Não, fulano é mais bonito, por quê? Porque o padrão da mídia diz que ele era, mas isso não quer dizer que é assim. Só que a gente está impregnado, e para você libertar sua mente dá um trabalho tremendo. Qual é o primeiro passo para você entender isso? Primeiro, analisa o seu sistema de crença. Consiga de alguma forma aprofundar a sua ideia dos seus conceitos. Se for o caso, faça uma lista de conceitos. O que eu penso sobre o casamento? O que eu penso sobre família? O que eu penso sobre homem? Isso no caso de mulher. Do homem também. O que eu penso sobre mulher? Qual é o meu conceito? Não estou falando do conceito politicamente correto. Confronta esse conceito que você criou com a sua vida prática e vê até onde isso é verdade. Porque o crente tem o dom de dar a respostinha politicamente correta. A gente pergunta uma coisa, o cara está na ponta da língua aquele versículo, mas na prática não tem nada daquilo. Então, cria a sua lista de conceitos e depois confronta com a sua vida prática. Até onde aquilo é verdade. Porque o dia que aquilo virar uma prática na sua vida, é porque aquilo ali já se tornou uma verdade. Porque o que eu falei no começo? Começa na informação, entra na razão, conhecimento e vai influenciar comportamento. E vai influenciar a sua vontade. Está se enchendo da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, a sua vontade começa a ser influenciada por isso. Por isso que o texto está dizendo que se não houver transformação da sua mente, você nunca vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por que você não experimenta isso? Porque provavelmente para você a vontade de Deus não é boa, perfeita nem agradável. E tem muitas vezes que você vai ser confrontado com uma vontade de Deus que não vai ser difícil você acreditar que ela é boa, que ela é perfeita, muito menos agradável. Perfeita você fala, não é perfeita porque é de Deus. Boa já não posso dizer, agradável então eu já risquei do mapa. Mas é ou não é a vontade de Deus uma coisa que é melhor para nós?
É ou não é? Até onde a gente acredita nisso? A gente precisa confrontar conceito, porque você vai ver que seus conceitos são impregnados com coisas que te falaram dentro de casa ou através da mídia, do sistema, que não condizem com a palavra de Deus. Eu estou lendo um livro do C.S. Lewis, nunca tinha lido um livro do cara. O cara é bom. Rapaz, mas o cara tem um caldo grosso. O raciocínio dele é complexo. E ele está falando sobre o sofrimento. Irmão, se você ler um livro daquele e entender o que o cara está falando, você nunca mais vai ter crise e achar que Deus não existe porque tem sofrimento na terra. E uma coisa que ele começa a questionar. Primeiro, existe uma dinâmicazinha que é uma pegadinha filosófica. Se Deus é bom, Ele não pode ser todo-poderoso. Se Deus é todo-poderoso, Ele não pode ser bom. Porque não tem como conciliar as duas coisas na mesma pessoa. Porque isso parte de um conceito, parte de uma ideia. Se Deus ele é bom, por que o ser humano sofre? Então Deus não é bom. Mas se Deus é todo-poderoso e é bom, por que Ele não muda a história do ser humano, para que o ser humano não passe mais pelo sofrimento? Começa essa crise. Só que o cara começa esmiuçando. Primeiro, qual é o conceito de bondade que você tem? Segundo, qual é o conceito de todo-poderoso? O nosso conceito de todo-poderoso é que Deus pode fazer qualquer coisa. Isso não é verdade. Aí depois ele começa com o conceito. O que é o conceito que você tem do sofrimento? Aí você vai ver uma coisa interessante. Seus conceitos estão todos errados. E a gente precisa redefinir conceitos para que essa verdade se torne verdade. Redefinir profundamente conceitos, porque talvez seus conceitos estejam impregnados com o fracasso dos seus pais dentro da sua casa, com a forma que os seus pais te ensinaram a viver. A partir do fracasso deles, eles a partir da derrota que eles viveram na vida, transferiram isso para a sua vida, e você hoje anda caminhando em cima disso. Por isso que é importante a gente entender essas questões. Ô pastor, quando você falou assim que Deus não é todo-poderoso, você, né? Não, você vai ler o livro do C.S. Lewis. Na verdade, eu não disse que Deus não seja todo-poderoso. Eu disse que ser todo-poderoso não é poder fazer qualquer coisa. Deus pode fazer qualquer coisa, irmão? Não. Claro que não. Deus pode mentir? Deus pode negar a si mesmo? Deus pode quebrar uma lei que Ele mesmo criou? Então, meu irmão, se Deus ele é todo-poderoso dentro daquilo que é criado por Ele mesmo em termos de padrões. Ele dá um exemplo. Você está jogando xadrez com uma pessoa. Xadrez ele tem regras. Mas se toda vez que a pessoa faz uma besteira, você abre uma concessão para ela poder voltar e refazer aquilo que ela fez, você está jogando xadrez? Você já não está mais jogando xadrez, está jogando qualquer coisa menos xadrez, porque aquilo ali já saiu do padrão que foi criado para ser o xadrez. É a mesma coisa em relação ao mundo e Deus. A gente está aqui no mundo, Deus estabeleceu leis, regras e colocou aquilo para funcionar. Quando você faz uma besteira, se todas as vezes que você fizesse uma besteira, Deus fosse lá e falar, volta a sua pedra que você vai perder seu rei. Volta a sua pedra que a torre está correndo risco. Toda vez que o ser humano fizesse uma besteira, Deus abrisse concessão, então não teria nada absoluto, não teria leis, não teria nada, seria uma bagunça geral. E a gente viveria uma anarquia total, porque a gente seria impedido de viver consequências daquilo que a gente faz. Então já quebra todo o conceito de argumento. O sofrimento do ser humano é porque Deus não existe, que se Deus existisse, criança não morria de fome, o ser humano não matava. Conversa, meu irmão. Se o ser humano pegou a vontade dele e se impregnou com coisa do inferno e agora está fazendo um monte de besteira, o que Deus tem a ver com isso? O que Deus tem a ver com o que... Por que morre um monte de criança de fome na África? Porque tem um monte de endemoniado lá, ganancioso, que tira comida. Não é porque não tem comida. O mundo produz alimento para o ser humano. Toda a história que o ser humano tiver na Terra vai ter. O mundo está superpopulado. Mentira! Tem uma pesquisa falando que se a população do mundo inteiro fosse colocada dentro da Austrália, todos os seres humanos teriam um lote de 1.000 metros quadrados para ter uma casinha lá. Todos. Dividisse a Austrália em lotes de 800 a 1.000 metros quadrados, todo mundo caberia dentro da Austrália. 7 bilhões de pessoas dentro da Austrália. Aí você pensa, tem que acabar com o ser humano porque o mundo está superpopulado. Não tem nada, irmão.
Tem lugares que o ser humano nunca foi na terra, tem lugares que nunca foi pisado. Mas a ganância, a mentira, essa coisa do inferno, do ser humano querendo poder sobre o ser humano, controlar, aí vai centralizando, vai juntando, e aí você percebe que todas essas coisas estão ali, bombardeando a sua mente, para você acreditar num monte de coisa que é mentira. Aí o que você percebe? Que a gente vai viver dentro dessa dinâmica. 1 João 2, 15 e 16, para a gente estar encerrando. 1 João 2, 15 e 16 diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Amém? Olha só que interessante. Quando você é impregnado com os conceitos do inferno que são lançados e que bombardeiam sua mente todos os dias, você vai ter um problema sério, você vai passar a amar o mundo. E hoje o crente ama muito o mundo. Foi feita uma pesquisa por um pregador uma vez na igreja e ele perguntou assim: quantas pessoas querem ir para o céu? Aí todo mundo quer ir para o céu. Aí o cara falou assim: se tivesse um botão debaixo da sua cadeira e você apertasse esse botão e você soubesse que apertando esse botão você ia direto para o céu, claro, passando provavelmente pela morte, você morreria e ia para o céu. Quantos apertariam esse botão? Irmão, ninguém, metade, só aquela senhora que já está fazendo hora extra, uns 80 anos, 80, 90 anos, fala: não vejo a hora de que está esse botão que eu vou apertar. Os outros, vou nada, meu irmão, ainda tem muita vida aqui. O crente hoje está orando para Jesus não voltar, para não estragar o esquema, porque está cheio de projeto para essa vida. Aí você pergunta aqui, olha, quando você está bombardeado na sua mente com essas mentiras, você passa a ser um amante do mundo. Eu quero as coisas do mundo, eu quero o que o mundo tem para me dar, eu quero uma vida aqui no mundo confortável. Eu não estou falando nada que isso é errado em termos de conforto, não. Mas o que eu estou falando é quando você começa a amar o mundo, as coisas que há no mundo. Aí sabe o que vai acontecer? Sua vontade vai ficar contaminada. Por quê? Porque o texto está dizendo assim, olha: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que é concupiscência? Tem que definir conceito, não vai estudar a Bíblia com o dicionário do lado. Desejo incontrolável. Concupiscência sai do nível do desejo, já é uma coisa incontrolável. Por que a nossa vontade fica contaminada? Porque você já não tem mais um desejo natural. É uma concupiscência, é um desejo incontrolável. Eu preciso daquilo, eu tenho que ter aquela obsessão, aquela agonia. Enquanto eu não tiver, eu não sou feliz. Aí continua, da carne, concupiscência da carne, coisas, prazeres que a carne pode dar. Concupiscência dos olhos, essa questão da cobiça, o tempo todo querendo, não se sacia com nada. E essa questão da soberba da vida, de você poder mostrar para as pessoas o que você tem, e você passar aquela ideia do tanto que você é bom. Para quê? Para você ali, de alguma forma, ser amado, aceito, respeitado. Todo ser humano está buscando isso, irmão. Todo ser humano quer ser amado, quer ser aceito, quer ser respeitado, quer ser honrado, quer ser reconhecido, quer ser afirmado. O problema maior é o quê? É que o diabo chega e fala assim: eu vou cobrar um preço para você ter isso aí. E a gente começa a pagar o preço, e Deus fala assim: eu não cobro nada. E o que eu tinha para resolver, já resolvi na cruz. A partir da cruz, eu não tenho mais cobrança. Aí você descobre uma coisa tremenda: eu não preciso pagar preço nenhum para ser amado. Eu não preciso ter nada para ser amado. Eu não preciso me enquadrar em padrão de beleza nenhum para ser amado. Eu não preciso de nada que o mundo está dizendo que eu preciso para ser amado por Deus e para ter uma vida realmente feliz e plena. Por isso que a gente está falando, se sua mente está contaminada, se sua mente está bombardeada, a sua vontade fica contaminada. Porque você vai ter concupiscência, desejo incontrolável, então você não vai ceder à vontade de Deus. Você não vai ver a vontade de Deus como algo bom. Você não vai ver a vontade de Deus como algo agradável. Na hora de decidir,
o que vai prevalecer não vai ser a sua vontade de Deus, quer dizer, vai ser a sua concupiscência, vai ser o seu desejo incontrolável de se lançar naquilo e viver tudo aquilo. E aí você descobre, por melhor que seja aquilo ali, uma hora aquele efeito passa e você vai ter que lidar com todas as suas dores, todos os problemas que você está vivendo, tentando esconder. Por isso que a gente precisa entender como é que eu faço, irmão. Então, para resolver esse problema, primeiro é isso, vai descobrir qual é o seu sistema de crença. Depois comece de uma forma prática. Por quê? Porque primeiro você trata o que foi passado. O que você aprendeu na sua infância? Qual é o conceito que você tem de você mesmo? O que você ouviu a respeito de você, dos seus pais, da sua família, de pessoas que tinham peso na sua vida? E comece a analisar os conceitos que foram criados. Depois que você for curado disso tudo, ou simultaneamente, você começa a criticar informações que estão lançando na sua mente. Começa a peneirar tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é respeitável. Começa realmente a deletar coisas. Não, isso aqui eu não vou fazer, isso aqui eu não quero assistir, isso aqui eu não quero ver. Tem coisas que nem posta na internet lá, a pessoa matando a outra, morreu com não sei o que, as pessoas vão e invadem aquilo ali. 5 milhões de acessos. Aí você pergunta, para que eu vou assistir isso aqui? Para saber que as pessoas estão se matando? Para ficar com a minha mente cauterizada? Igual a Léa falou, da insensibilidade. A gente está tão acostumado a ver gente morrer que a gente não está nem aí mais. A gente nem olha o ser humano mais como ser humano, a gente olha como a brincadeira, né? O presunto, o defunto, não sei o que. Ninguém mais tem aqui. O cara tem família, o cara pode ser pai, pode ser mãe, a pessoa pode ser filho de alguém, alguém está chorando, a família está em luto. Ninguém mais tem essa percepção, não. É mais um presunto aí que está ali. E isso tem um propósito, irmão. Tem um propósito de cauterizar a sua mente. Tem o propósito de roubar de você realmente a saúde da sua mente. Por isso que a gente não tem mais Por isso que a gente tem muito hoje essa questão de pessoas doentes emocionalmente. Eu quero só para a gente encerrar aqui, ler 2 Coríntios 10, deixa eu ver se é isso aqui mesmo, 10:4. Olha só a versão da King James aqui, interessante. 2 Coríntios 10, 4, 5, que diz assim: pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos vãs filosofias e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. Está vendo, irmão? Que maravilha de versão, hein? Explicou direitinho. A ideia é essa. Nós temos armas para trabalhar. E essas armas, elas não são terrenas, não são carnais. E elas têm um propósito de destruir fortalezas. Essas fortalezas são geradas na sua mente. É a cauterização da mente. São fortalezas que vão sendo criadas para que a verdade de Deus não entre. E ele continua dizendo aqui nessa versão: destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento. Você tem que ser senhor do seu pensamento, você tem que ser senhor da sua mente, ou Deus tem que ser senhor da sua mente. Não é aquela coisa descontrolada, pensando qualquer coisa, bombardeado com desejos, com concupiscência dentro de você, aquele desespero. Você tem que dominar a sua mente. Aí vai dizer assim, para torná-lo obediente a Cristo. Então existe um processo para você libertar a sua mente, você purificar a sua vontade. Primeiro você conhece o seu sistema de crença, quais são os seus conceitos. Depois você começa a selecionar o que vai entrar na sua mente. E lógico, simultaneamente a isso, enchendo a sua vida da palavra de Deus. Enchendo a sua vida daquilo que é verdade de Deus. E aí você vai começar a desfrutar disso, desimpregnar a sua mente de um monte de mentira, e a sua vontade começa a ser descontaminada, porque aí você vai começar a entender a vontade de Deus,
Claro que a gente não está falando aqui no nível também espiritual, tem vários demônios bombardeando a mente das pessoas. Tem pessoas que já fizeram tanta coisa errada com a sua mente, já receberam tanta informação errada e maligna que ela nem domina mais a própria mente, os demônios estão ali o tempo todo oprimindo. E a gente está trabalhando nesse nível de informação. Tem toda uma coisa espiritual também ali que manipula a mente das pessoas. E aí, para a gente realmente estar terminando um processo de libertação na vida de alguém, a gente precisa descontaminar a vontade dela. Ou ela mesma precisa descontaminar essa vontade. Aí ela precisa libertar a mente dela dessas coisas, para ela poder entender que a vontade de Deus é sempre a melhor. Que ela cedendo à vontade de Deus, ela não está perdendo nada. Cedendo à vontade de Deus, ela não está se prejudicando em nada, mas ela está semeando o que é melhor para a vida dela. Amém, irmãos? Amém. Então é isso, é importante a gente gerenciar as informações. É importante a gente criticar aquilo que a gente recebe de informação, para a gente não ser realmente impregnado de um monte de coisa do inferno bombardeando a gente o tempo todo. E depois a gente, na hora de dormir, a gente sofre na hora de resolver problemas, e a gente sofre em vários níveis, porque a nossa mente está contaminada, está impregnada. Vamos orar, irmãos? Contexto mais prático, gostaria de orar aqui, tem 2 orações aqui nesse manual que eu acho interessante a gente estar orando, repetindo. Então eu quero começar com essa questão de você purificar a sua memória, a sua mente. Gostaria que você repetisse comigo assim: Senhor Jesus, quero pedir-te perdão por todas as ocasiões em que me deixei contaminar com palavras e com cenas que presenciei, que foram situações impuras que me atingiram. Muitas delas eu poderia ter evitado, mas não evitei. Com muitas, porém, eu me deixei envolver durante o tempo em que não te conhecia. Por isso eu te peço, Senhor, que venhas agora purificar a minha mente, a minha memória, aplicando sobre ela o sangue de Jesus, de tudo que não é verdadeiro e que entrou em minha alma. Eu te peço, limpa todos os ensinamentos e doutrinas que eu recebi e aprendi quando participei de seitas e religiões, quando li livros de ensinamentos malignos. Te peço perdão e te peço, limpa a minha mente e a minha memória de tudo que não é respeitável, nem honesto, de tudo que é entorpecente, mentiroso. Purifica-me, Senhor. Purifica a minha memória agora completamente de todas essas coisas. Purifica-me também de tudo que não é justo. Limpa a minha mente da lembrança de todos os pecados que cometi e que já foram perdoados, porque já os confessei em arrependimento. E purifica-me também dos que vi serem cometidos por outras pessoas. Purifica-me, Senhor, da lembrança de toda a impureza decorrente da infidelidade ao Senhor, do tempo em que não te conhecia. Purifica-me da lembrança dos atos que pratiquei de infidelidade no casamento, de toda sorte de sujeira sexual. Limpa, Senhor, a minha memória de toda pornografia que vi. Limpa-me das palavras torpes, dos palavrões, das anedotas sujas. Limpa tudo isso da minha mente, da minha memória, lavando-a
com o sangue do Cordeiro. Purifica a minha memória ainda de tudo aquilo que não é amável. Limpa-me do lixo dos filmes de terror, de violência, de guerra e de maldades a que assisti, dos livros que li com tais coisas. Purifica a minha memória completamente de tudo que não é amável. Limpa a minha mente da lembrança de tudo que vi, ouvi e pratiquei relacionado com a manipulação de pessoas, com a prática da corrupção, com os vícios, com trapaças, com roubos e furtos. Sim, Senhor, limpa completamente toda a minha mente, a minha memória, todo o consciente e o inconsciente de todas essas coisas. Liga agora a minha mente com a mente de Jesus Cristo e coloca sobre mim o capacete da salvação, da purificação, para que eu fique protegido contra todas essas sujeiras, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora por essa questão da vontade contaminada. Então eu gostaria que você repetisse comigo: Senhor, reconheço que há em mim vontade contaminada e que muitas vezes tenho cedido a esta vontade carnal. Por isso, peço perdão, mas agora, fazendo uso do meu livre-arbítrio, decido crucificar essa vontade, rejeitando-a de forma definitiva na minha vida e de modo a fazer prevalecer o Teu querer, ó Pai Celestial, mediante a direção do Teu Espírito Santo. Senhor, queima com o fogo do Teu Espírito toda a impureza da minha alma e lava-me o meu interior com a Tua palavra. Restaura a minha alma, a condição que Tu me criaste, cancelando tudo que Satanás alterou e reprogramou em meu interior, desfazendo sofismas e perturbações que ele colocou na minha mente, nos meus pensamentos, de forma que a minha mente passe a funcionar agora da forma como o Senhor planejou. E eu passo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, de modo a separar a minha alma e espírito, cortando e eliminando toda a atadura de escravidão e todo o jugo e amarra com que Satanás havia me prendido para fazer a vontade dele, desligando da minha vida todo encantamento que me tem atingido e anulando toda fortaleza levantada pelo inimigo em minha mente. E eu submeto a minha vontade, meu querer, meu gosto, a minha fé e meus propósitos e objetivos à vontade do Senhor Jesus Cristo, purificando-me com o seu sangue de tudo o que contaminava em todas essas partes. Declaro assim que detesto e que não mais quero em minha vida, e que tomo a decisão de não mais praticar esses pecados, pois creio que isso é contrário à sua vontade. Sim, toda vez que no passado eu pequei contra o Senhor, declaro agora que nessa área em que eu fiz essas coisas, eu não quero mais fazer, não quero mais isso também no presente
e nem no futuro. Declaro também que toda vez no passado que eu gostei dos pecados que contaminaram a minha vontade, eu declaro que não gosto mais e também não gosto mais disso no presente e nem no futuro. E creio que isso é do diabo e, portanto, isso está fora da minha vida. Eu dou uma ordem a todos os demônios que contaminam a minha vontade fora da minha vida, em nome de Jesus. Declaro ainda que Jesus, e somente Ele, é o meu Senhor, e dele eu sou escravo, achando-me pronto para servi-lo em tudo com a minha vida. Expulso assim da minha vida, em nome de Jesus, qualquer outro senhor. Esta é uma decisão soberana minha e do meu livre-arbítrio, e é para a tua glória, Senhor. E toda vez que o inimigo me expuser a uma situação em que vem a tentação de praticar esses pecados, eu ligo no mundo espiritual que automaticamente virá à minha mente o seguinte pensamento: eu te louvo, Senhor, porque desse pecado, eu estou liberto e transformo essa oportunidade num real louvor a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque no Senhor temos a possibilidade, Senhor, de sermos livres na nossa mente, na nossa vontade. E nós oramos, Pai, como repetimos nessas orações, Pai, que a nossa mente seja livre de todas as mentiras, Pai, que o inferno, Satanás e esse sistema lançou. Oramos também, Pai, para que a nossa vontade contaminada seja purificada agora pela Tua verdade, pela Tua palavra. E nos arrependemos, Pai, de termos amado o mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Nós queremos renunciar a essas coisas, Pai, em nós, e te pedir, Senhor, que a Tua vontade seja a nossa vontade, e que a nossa vontade seja a Tua vontade, Senhor, para nós. Nós nos rendemos, Senhor, e queremos declarar que cremos de todo o nosso coração que a Tua vontade é a melhor para nós, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Senhor. Amém, querido.